Aqui é a questão da prova. A questão da prova é aqui. Todo mundo presta atenção. Questão da prova é saber sobre a interpretação teleológica. Todos os concursos do Brasil exigem do aluno quais são os elementos da classificação lógica ou teleológica. Já estamos chegando nela, presta atenção. Então, quanto à natureza, meios ou métodos, é gramatical, sintática, literal ou filológica. E B, lógica ou teleológica. Vamos lá? Vou colocar aqui. Muito bem. Vamos lá. Só tem as duas. E aí ela tem a divisão das duas que a gente vai falar lá. Clausoxin tem... Tem uma expressão parecida. Vamos lá. Vamos lá. E depois você me dá o intervalo, nós vamos procurar. Tá bom? Beleza. Pessoal pergunta de olha que coisa mais fácil. O que é classificação gramatical, literal, sintática ou semântica? É ver o que a palavra está escrita, no sentido do vocábulo. Então, matar alguém. Ora, isso é crime, então se matar, porque se estiver respirando, não é, tem que parar de respirar. Então, certo, subtrair, o que é subtrair? Subtrair é furtar. Roubar é com violência ou grave ameaça. Onde está escrito? Eu estou lendo a palavra. Aí. Furtar é subtrair. Roubar é subtrair com violência ou grave ameaça. Eu estou lendo lá, então eu estou fazendo uma interpretação gramatical. Muito fácil. Essa nem não cai porque é tão fácil que chega a ser bobó. Então, é o que é? Buscar o quê? O sentido das expressões. Então, olha lá, ó. Vamos lá, me desculpa o exemplo, mas é oportuno exemplo. Quando você fala em 213 estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Órgão sexual masculino com órgão feminino. Então isso obedeceu o quê? A palavra do texto da lei. Ou a praticar com que ele pratique outro ato libidinoso. O que é outro ato libidinoso? Qualquer um que não seja a conjunção carnal. Então eu estou lendo isso. Então o que é a interpretação gramatical? É abstrair o sentido do que está escrito no texto. Ou seja, ver o sentido da palavra, o sentido. Doutor, o negócio é ser bom. Está escrito lá. O negócio é ser bom. Tá bom, então o negócio é ser bom. Estou interpretando. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Nossa, adorei seu cabelo. Eu estou procurando ser bom, então eu estou lendo o que a palavra está escrita. Ser ruim. Se lascar. Eu estou seguindo a palavra. É isso que diz. Então, o que é interpretação gramatical? Eu leio a lei e interpreto o que está dizendo a palavra. É muito fácil. Só que essa é tão fácil que nunca cai em prova. Mas agora a outra é show de bola. Vamos lá? Então, vamos lá. Interpretação gramatical. Interpretação gramatical. Certinho? Interpretação gramatical. Vamos fazer aqui? Interpretação gramatical ou filológica. Filológica. Então o que é? É buscar o sentido das palavras, das expressões utilizadas no Código Penal, das expressões do CP. Então, qualquer palavra que eu procurar, quando eu ler ela, vai ser uma interpretação gramatical. Doutor, pode abrir aqui o estupro? Anda mais para frente. Coloca o artigo 260. 260. Impedir ou perturbar serviços de estrada de ferro. Estrada de ferro. Está se referindo o quê? A colocar o quê? Obstáculos onde passam os trens.
Isso é a interpretação gramatical ou filológica. Muito bem? Essa não cai em concurso. Agora, a que eu vou falar é a pergunta da prova. Toda aula está guardando esse ponto agora, que é a interpretação lógica ou teleológica. Muito bem? A interpretação lógica ou teleológica é a verdadeira interpretação. Você tem que, além de ler o sentido da lei, o sentido da palavra, você tem que buscar a que busca a vontade da lei. Então, a classificação lógica ou teleológica, ela busca a vontade da lei. Busca a vontade da lei. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que vão ficar apaixonados. 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Não se pune. Então o médico, depois de 3 meses em diante, ele não pode fazer aborto em ninguém. Então vamos imaginar que uma mocinha de 5 meses, certinho? 5 meses. Quantos anos ela tem? 14. Está sentada do lado de outra mocinha de 5 meses também, que tem 13. As duas. O que você veio fazer aqui? Aborto. E você? Aborto também. Por quê? Não, eu fui estuprada. Aí eu também fui estuprada. E aí a outra fala, que massa. Olha os papos. Aí o médico chega lá na frente e fala assim, tudo bem? Tudo bem. Seu nome é... Meu nome. Tá. Qual que é o seu problema? Não é porque eu fui vítima de estupro do meu padrasto e estou grávida e preciso tirar o nenê. Aí o médico diz assim, não se pune o aborto praticado por médico. Não se pune. Não se pune. Praticado por médico. Se a gravidez resulta de estupro. E o médico fala, claro. Eu inclusive estudei lá do Dr. Ivaldo que o não se pune aborto praticado por médico por estupro. Então nós podemos fazer o seu aborto porque eu não vou ser punido. Não precisa de BO, não precisa de nenhum documento, precisa só de um termo de compromisso assinado pela pessoa. E se for menor, pelo responsável. Aí antecipação do parto. Aí não é nem estupro, não é nem aborto, porque o bebê que nasce sem cérebro já é considerado um não vivo. Belezinha. A menina dos 13 anos ficou satisfeitinha que só. Ela falou, agora escapei também, porque certinho. Aí o médico volta 1 hora depois e fala assim, agora, próxima. Ela fala, e a senhorita? O que veio? Eu falei, também, aborto. Do que? Estupro. Também, Do que foi? Meu padrasto. Aí ele falou, vem aqui então, vem aqui um pouquinho. Só que o médico falou, vem aqui um pouquinho. E perguntou para ela, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 13. Então não vai dar para fazer não. Eu falei, por que, doutor, que não vai dar para fazer o estupro? Se a minha colega tinha 14 e fez o aborto. Vocês já entenderam. Por que a minha colega fez o aborto de 14 anos, foi estuprada pelo padrasto, e eu, estou com 13, fui estuprada também pelo meu padrasto, e não posso fazer o aborto? Ele falou porque a lei diz que não se pune, no meu caso, se for resultante de estupro. Quantos anos você tem, filha? Eu tenho 13. Aí o médico fala assim, não vou poder fazer em você não, porque o artigo 217 diz, ter conjunção ou praticar ato libidinoso com menor de 14. Você tem 13, no seu caso não é estupro, é estupro de vulné, e a lei falou estupro. Então, pergunta de concurso, o médico pode fazer o aborto para quem tem 14 anos, porque é resultante de estupro, e o médico não pode fazer o aborto para 13, porque é estupro de vulné, e a lei não falou estupro de vulnerável, a lei falou estupro. Eu estou fazendo agora a interpretação dessa lei. A lei quis dizer uma coisa no sentido literal da palavra, ou eu tenho que buscar a vontade da lei? O que é mais importante? O sentido da palavra ou a vontade da lei? A vontade da lei, porque senão a lei faria uma baita de uma injustiça.
justiça. Então qual que é a vontade da lei? Não, ela não quis dizer estupro, ela quis dizer quando a mulher fosse vítima de estupro. É o que está dizendo a interpretação gramatical, estupro. Mas a vontade da lei é que todos os casos que a mulher seja vítima de crimes contra a dignidade sexual. Então, apesar da lei utilizar a expressão Ctrl F 128 estupro, se nós olhássemos a interpretação gramatical, só poderia ser estupro. Só que a gente usa nesse caso a interpretação lógica ou teleológica, que a gente busca o quê? A vontade da lei. Então, nesse caso, o médico vai falar para o mocinho, não, perfeitamente, eu posso fazer tranquilamente o seu aborto, porque você está dentro das hipóteses que a lei me permite. Aí o enfermeiro fala para o médico, doutor, mas o senhor não lembra que é só estupro? Ele falou, não, essa aqui não é interpretação gramatical, é interpretação lógica ou teleológica. Aí o enfermeiro vai falar, ave? Entenderam? Só que até agora também não vai cair em prova. O que vai cair em prova é a partir de agora. Essa lógica teleológica, ela se utiliza de elementos. Para a gente conhecer a vontade da lei, ela se utiliza de elementos. Vamos lá? Quais são os elementos? Presta atenção aí. Quais são os elementos? Presta atenção aí. Os elementos. 2, 4, 6 elementos. Então vamos lá. Quais são os elementos? São 6 elementos. Doutor, o senhor está fazendo a aula todo devagar. É porque essa aula de hoje não pode correr, que senão vocês não vão conseguir ir bem nela. Tá certo? Então presta atenção aí. São 6 elementos. É facinho que só. Vamos lá então, por favor, acompanha aí. Quais são os elementos? A, B, C. Então vamos lá. Elementos ratio legis, certo? Elementos sistemáticos, depois lógico, analíticos. Aí vocês perguntam, doutor, agora estou entendendo mesmo por que a banca adora isso aqui. Eu vou apagar aqui a interpretação gramatical. Muito bem, e vou falar os outros 3 elementos aqui. Ratio legis, sistemáticos, são pequenininhos. Ratio legis, sistemáticos e lógico-analíticos. E aí nós temos elementos A, B, C, D. Vamos colocar D aqui, D. Elementos históricos. Depois, direito comparado. E depois, o último, elementos extrapenais. Muito bem? Senhoras e senhores, prestem atenção como que essa aula é mamão com açúcar. A aula de hoje, nós estamos exatamente no intervalo, nós vamos fazer o repeteco até agora, tranquilo, porque depois, na segunda parte da aula, nós vamos falar desses 6 elementos, e aí já é a terceira parte, que é falar sobre interpretação declarativa, restritiva, abrogante, analógica e extensiva, e acabou a interpretação da lei penal. Repeteco da aula até agora. Vamos lá? Quem faz a interpretação da lei, ou da Constituição, ou da Bíblia, ou do Código Civil, é o hermeneuta ou o exegeta. Muito bem? O que é interpretar? É buscar o quê? O significado daquilo que está escrito. Como é que chama a disciplina ou a ciência que fala sobre interpretação? Hermenêutica penal. Doutor, no direito penal brasileiro se aplica o in claris cessate interpretatio ou não se aplica? Não se aplica. Pergunta de concurso: aonde a lei é clara, deve ser interpretado ou não necessita ser interpretado? Mesmo que a lei seja absolutamente clara, ela deve ser interpretada. Pergunta de concurso: quantos meios ou formas tem de se interpretar? 3. Quanto ao sujeito, ao agente que interpreta, quanto à natureza, meios e métodos, e quanto à extensão ou resultado.
estado empregada. Bacana? 1, quanto ao sujeito ou ao agente. 4. Primeiro, legislativa, que é dada pela própria... A própria lei explica os artigos que estão lá meio confusos. Então, quando a própria lei explica aquilo que está escrito, é uma interpretação dada pela própria lei, a interpretação legislar. Quais são os sinônimos? Legislativa ou autêntica. Não pode esquecer. Legislativa, autêntica ou contextual. 2. Interpretação jurisprudencial ou judicial. É dada pelos tribunais no julgamento reiterado das suas decisões. Quais são as duas que não vinculam as partes? Súmula vinculante pela própria STF e ações colê. Cai direto essa pergunta. Belezinha? 3. Interpretação doutrinária ou jus perito. Essa interpretação é feita pelos estudiosos do direito. E por último, interpretação administrar, ela regulamentar e casuística. Só que é uma interpretação administrativa da lei Então, doutor, na lei de armas eu sou obrigado o quê? Pegar a portaria 105 do Exército. Na lei de drogas eu sou obrigado a pegar o quê? A portaria 344 da AN. Então, quando eu pego um regulamento, uma portaria para explicar a lei penal, eu estou fazendo uma interpretação administrativa, regulamento. E quando eu me baseio em costumes, por exemplo, repouso noturno. Quando que é repouso noturno em cidade grande? 22 horas. Quando que é repouso noturno no interior? 18 horas. Então vai depender de cada lugar para a lei ser interpretada de forma diferente. Então isso é interpretação baseada nos A interpretação administrativa baseada nos costumes, como é que chama? Casuística. Agora olhem para mim. 3 minutinhos. Prestem atenção. Anota aí, questão usaça de prova. Antes de escrever aqui, eu posso apagar aqui, não posso? Que aqui todo mundo já copiou essa parte 1, né? Presta atenção aqui que eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma questão usaça de prova. Muito bem? Nós temos, presta atenção, dica hipo, super dica hipo. Muito bem, preste atenção aqui. Olha que show de bola que é. E o tanto que esse troço é fácil. Nós temos o Código Penal e nós temos o Código de Processo Penal. Não tem? Tudo bem. Só que antes do Código Penal, nós tínhamos a exposição de motivos do Código Penal. Antes do Código Penal, de 1940. E antes da exposição de motivos, quer dizer, antes do Código Penal e depois da exposição de motivos, nós tínhamos a lei de introdução ao Código Penal. Doutor, nós temos o CPP. O CPP também tem a exposição de motivos? A exposição de motivos? Também tem. E o CPP também tem a lei de introdução ao Código de Processo Penal? Também tem. A pergunta que as bancas do Brasil inteiro querem saber, desses quatro documentos, dessas quatro leis, uma é interpretação doutrinária, uma apenas dessas 4 é interpretação doutrinária e as demais é a interpretação autêntica ou legislativa. Eu já vou adiantar para vocês a resposta. 3 é a interpretação autêntica ou legislativa e uma interpretação doutrinária. Pergunta de concurso: qual dessas 4 é a interpretação doutrinária e qual as outras 3 é a interpretação autêntica ou legislativa? Essa é a pergunta da prova do Brasil inteiro. Então prestem atenção.
O Código Penal, quando foi feito, está aqui o quadrinho, exposição de motivos do Código Penal e lei de introdução do Código Penal. Exposição de motivos do CPP e lei de introdução ao Código de Processo Penal. Então, preste atenção, nunca esqueçam que assentou na prova, pegou a caneta, vai estar lá a pergunta. A exposição de motivos do Código Penal é uma interpretação feita pela doutrina, porque apesar de ter sido mandada ao Congresso Nacional, ela não foi votada. Ela não foi objeto de lei, então ela não é considerada uma lei, porque apesar de ser publicada, ela não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Acredita que ela foi para o Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional não votou. Motivo pelo qual ela foi para o Congresso, não foi votada e foi publicada no Diário Oficial. Então ela não constitui fonte legislativa, porque ela não é uma lei, ela é vista como uma doutrina. Então preste atenção, a exposição de motivos do Código Penal é interpretação doutrinária. Todas as outras três, essa, mais essa, mais essa, é interpretação legislativa, porque todas elas foram para o Congresso Nacional, foram aprovadas e hoje são leis. E quando você lê a própria lei, interpreta aquilo que a lei está falando, é interpretação legislativa. Muito bem? Olha aqui, ó. Todo mundo, antes da gente ir para o intervalo, exposição de motivos do CP, interpretação doutrinária. Então vamos lá. Professora, a exposição de motivos do CP é considerada interpretação autêntica ou doutrinária? Embora a exposição de motivos acompanhe a lei, ela não se constitui em interpretação autêntica, mas doutrinária. Então, a exposição de motivos do CP é interpretação doutrinária. Doutor, volta aqui um pouquinho, vamos pegar aqui o pequeno histórico. Isso cai em concurso direto. Vamos lá. A exposição CESP 2008. A exposição de motivos do CP é típico exemplo de interpretação autêntica contextual. Verdade ou mentira? Interpretação autêntica ou contextual é interpretação legislativa. E a exposição de motivos do CP não é interpretação legislativa. É interpretação doutrinária. Doutor, engraçado o concurso, depois que aprende é tão fácil, só que é um fácil difícil. As bundas de vocês estão quentes, está querendo jantar, está querendo mexer com outros trecos, não quer ficar aqui, está aguentando na marra. Aí o professor tossindo, só tosse, não dá aula, e é feio demais o professor também, dá de graça de ver. E catarrado ainda com como é que chama? Garrotilho. O cara dá remédio pro cavalo 2 anos. Aí o cavalo nunca melhora. Ele falou, o que esse cavalo tem? Garrotilho. É um trem que nunca cura. Garrou mesmo. Ave Maria. Para tosse, eu vou ensinar para vocês. Para tosse. Eu não fiz ainda, mas vou fazer. Fernanda vai fazer, eu vou te ensinar, Fernanda. Para tosse é chá de Marcela com gemada com ovo. É ovo. Fica com bafo de ovo 15 dias, mas cura a tosse. Interpretação legislativa dada pela própria lei. Interpretação doutrinária dada pela doutrina. E nesse caso, ambas, exposição de motivos do Código Penal. Exposição de motivos do Código de Processo Penal. Lei de introdução ao Código Penal, lei de introdução ao Código de Processo Penal. 3, é interpretação autêntica, ou contextual, ou legislativa. Uma é interpretação doutrinária. Qual que é a interpretação doutrinária? Exposição de motivos do Código Penal. Doutor, para nós ir para o nosso café. Quanto a natureza, meios ou métodos? Nós temos a interpretação gramatical
E nós temos a interpretação lógica ou teleológica. A interpretação gramatical busca apenas o quê? O sentido da palavra. E a interpretação lógica busca a vontade da... Qual que é o mais correto? O sentido da palavra ou a vontade da lei? Sabendo disso, que vocês já perceberam a barbaridade que seria no caso de estupro, é que nós temos que saber de cabeça quais são os elementos, os 6 elementos da interpretação lógica ou teleológica. Então olhem para mim. Elementos ratio legis, depois elementos sistemáticos, depois lógicos, analíticos, depois históricos, direito comparado e elementos extrapenais. Doutor, quais que são os fáceis? Direito comparado, extrapenais, históricos, qualquer bobó dá conta. Então resume que todas as bancas do Brasil cobram dos senhores uma única pergunta: quais são os elementos lógico-teleológicos? São 6. Direito comparado, históricos e extrapenal. Qualquer bobó dá conta. Então tem que lembrar só de 3. Ratio legis, sistemáticos e lógico, que é o que a gente vai fazer depois do intervalo. Bacana? Foi maravilhosa nossa aula até agora. Voltamos às 21 horas em ponto, na Rádio Nacional da Amazônia. Vamos lá? Nós estamos em elementos ratio legis, sistemáticos, lógico-analíticos, histórico, direito comparado e extrapenais. Doutor, o que é os elementos? Vamos apagar aqui? Belezinha. Doutor, pergunta de concurso. O que são os elementos ratio legis? Vamos lá? Então, presta atenção. Elementos ratio legis ou elementos lógicos jurídicos. Então vamos lá. O que busca o que é? Buscar vontade da lei. Então qual que é os elementos ratio legis? Aqui o intérprete, ele tem que buscar o quê? Uma coisa só. Ele tem que buscar a finalidade da lei. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo olha para mim aqui agora? Certinho, doutor? Vamos lá de novo no 213, no 128. Estamos usando esse exemplo hoje. Não se pune o aborto praticado por médico no caso de estupro. Se essa mocinha de 13 anos fosse falar para o médico: eu vim aqui para fazer um aborto porque eu fui vítima de estupro. Se o médico olhasse apenas para a interpretação gramatical, ele deveria falar: não, para você eu não posso fazer, porque eu só posso fazer nos casos de estupro, e não no caso de estupro de vulnerável. Só que ele está buscando a vontade da lei. O que é vontade da lei aqui? O que é vontade da lei? O que é vontade da lei? Coibir os crimes contra a dignidade sexual. Aí pergunta o seguinte: qual que é a finalidade da lei dos elementos ratio legis? Qual é a finalidade? Quando o médico faz essa análise, ou o juiz faz análise, vamos imaginar o seguinte, vamos mudar um pouquinho o exemplo. O médico fez o aborto da mocinha de 13 anos. E isso acabou tomando conhecimento da cidade inteira e foram lá e prenderam o médico. Na hora que o juiz vai aplicar a sentença, o que o juiz vai verificar? A expressão gramatical, não, que nós já chegamos a esse acordo. Segundo, ele vai buscar os elementos ratio legis. Ele está buscando a finalidade da lei. Então, qual que é a finalidade da lei? Qual é a finalidade? Qual que é a vontade da lei? Impedir que as pessoas sejam vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No outro dia chegou uma moça lá, grávida. Como é seu nome? Marilda. Marisa, sei lá. Eu falei com a minha colega ontem, que esteve aqui, fez um aborto, disse que o senhor está fazendo aborto. Como assim? Não, minha colega disse que o senhor fez aborto porque ela foi vítima de estupro. E eu estou vindo aqui porque eu fui vítima de... Eu estou grávida por assédio sexual mediante condição carnal mediante fraude.
Como é que é? Explica para mim. Na verdade é o seguinte, o meu marido sempre falava para mim fazer sexo com outra pessoa. E eu falando, que é isso? Nós somos casados, não posso fazer isso não, os meus princípios não é esse. E um dia meu marido saiu do quarto no escuro, quando voltou colocou outra pessoa no quarto que manteve construção carnal comigo, que eu achei que era o meu marido, e no escuro era outra pessoa. Resumindo, fiquei grávida. Eu fiquei grávida de uma conjunção carnal mediante fraude. E eu quero fazer o aborto. Aí, doutor, o senhor fica contando umas histórias que tem um aspecto libidinoso. Claro, não, eu estou dando exemplo de estupro. Resumindo, o médico ou o juiz vai olhar a gramatical da lei ou vai ver a finalidade da lei? E qual que é a finalidade da lei? Ele vai fazer uma interpretação baseada nos elementos ratio legis. Então é o seguinte, espera aí, você também está grávida com conjunção carnal mediante fraude? Sim. O médico pode fazer o aborto ou não pode? Porque o que se busca é a interpretação gramatical ou a vontade da lei? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que cai nas provas todinhas do Brasil. Já está terminando. Prestem atenção nessa pergunta aqui. Essa pergunta aqui é fantástica. A pergunta que cai em todas as provas do Brasil. Se houver contradição entre as conclusões das interpretações literal e lógica, deverá